Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa gravação, a esse nosso estudo. Que a infinita bondade de nosso Pai Celestial possa abençoar o lar de cada um, fortalecendo-nos na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. Hoje nós teremos o estudo intitulado Confiando, do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, aonde ele vai falar para nós inicialmente: tende fé em Deus. A importância da presença de Deus em nossas vidas. Nosso irmão Allan Kardec, compreendendo a importância da fé, inscreveu no início da obra do Evangelho, no início de toda a doutrina, a fé é tão importante que ela precisa de ser raciocinada e não cega. E sendo raciocinada, ela vai conseguir encarar a verdade em todas as épocas da humanidade. Então, nosso irmão humano vem falar para nós sobre as conquistas do ser humano aqui na Terra. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Isso era impossível, inimaginável em épocas medievais. Quando que o homem ia pensar que poderia sair fora da Terra? E conseguiu. Será que confiando apenas em Deus? Não. Confiando também no seu potencial, mas também interagindo com as coisas à sua volta, analisando, observando, experimentando cada uma dessas coisas, conhecendo a natureza. Então é muito importante. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias simultaneamente em todas as direções. Olha bem, através desses recursos, nós hoje não estamos totalmente isolados. Estamos podendo nos comunicar. Quis a providência divina que nós estivéssemos mais reclusos, mas ainda assim podemos nos comunicar. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Hoje nós estamos aí tendo conhecimento de uma forma mais específica que essa não é a primeira pandemia mundial. Muitas outras mataram milhares e milhares de pessoas. E vacina não é uma coisa nova. Então nós ficamos a nos perguntar por quê que antes disso se alastrar não foi descoberta a vacina para isso, para esse vírus. Porque nós temos a necessidade de entrar para dentro do nosso quarto para cogitar das nossas realizações até agora, coletivas e individuais. Tendo fé na escola, dividiu em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir as criaturas, da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Durante muitos e muitos séculos, aqueles que estavam no poder dominaram as massas, ignorantes de muitas coisas. Então devemos agradecer a esses espíritos de escola que vieram no mundo trazer as maravilhas da educação, do livro, do conhecimento, em todas as áreas. Lembremos-nos que hoje nós temos essa doutrina maravilhosa codificada por Allan Kardec, também pelo fato dele ter sido um discípulo de Pestalozzi.
e de ter aprendido com ele como professor, as técnicas, né, de didática, para que nós pudéssemos estar aí hoje sendo orientados. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses, com inestimável ganho de tempo. Tempo, meus irmãos. Tempo para que nós possamos utilizar da melhor forma possível. Então vamos aproveitar esse tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a própria felicidade. Nós precisamos dos ensinos do Cristo. Assim como os alunos de um curso específico precisam dos livros, dos ensinos daqueles mestres, eles não estudam, eles não se debruçam em cima desses livros, noites a fio, fazem provas, testes. Os ensinos de Jesus estão conosco há 2000 anos. Nós já conhecemos a fundo esses ensinos? Porque somente depois de conhecer é que nós vamos ter possibilidade de praticar da forma correta. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel que funcionam seguindo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale se for usada. Então, na mensagem do Evangelho intitulada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, aquele espírito José em Bordeaux fala para nós: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Deve velar pelas suas filhas, que é a caridade e a esperança. Então, a fé sem obras é morta. E nós temos, nesses 3 passos, a consolidação da nossa ligação com Deus. Ore, espere e confie. Primeiro passo, seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração. Mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente a prece não será seguida de demonstrações espetaculares nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. É preciso que Deus esteja conosco no silêncio do nosso coração, para que a nossa consciência esteja ativa e ela venha supervisionar os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Para que o grito do orgulho, do egoísmo não sufoque a voz da consciência, fazendo com que nós venhamos a perder a conexão que nós precisamos ter com a obra que nos cabe aqui na Terra, como espíritos. Não adianta nós construirmos palácios, erguermos igrejas, instituições que vão ficar aqui na Terra. Lembremos-nos daquela rainha de França, na leitura intitulada Uma Realeza Terrena, no começo do Evangelho. Essas realizações, essas obras suntuosas que viermos a edificar aqui na Terra, sabe o que serão para o nosso espírito? Ela fala lá. Sombras. Sombras. O que nós fazemos com sombras? Nada. Segundo passo, esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo escreveu aos Hebreus. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço
e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faça imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, ou seja, nós não podemos ficar parados, estacionados. Nós precisamos viver, conviver, realizar, trabalhar, estudar. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então, caros irmãos, entre o pedido e o objetivo desse pedido, nós precisamos saber esperar. Mas trabalhando no bem, vibrando no bem, pensando no bem, para que essa nossa vibração íntima possa favorecer as energias que vão movimentar tudo isso. Porque tudo aquilo que nós realizamos interfere com a vida dos outros. Nós não estamos sós. Mesmo que nós estejamos pedindo uma coisa que inicialmente seria só para nós. Mas aquilo ali vai interferir de alguma forma com os outros. Então, por isso é que nós precisamos saber. A natureza, ela é perfeita. Ela funciona de acordo com a lei divina. Por isso é que não há saltos. E tudo tem que ser realizado de uma forma harmônica para que seja equilibrada. Terceiro passo, saibamos confiar. Ore, espere e confie. Não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, nessa confiança nossa, aqui entra também a vigilância que nós precisamos ter com o meio em que estamos. Um meio hostil. Um meio hostil. Ainda defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. A vida é constituída de mil nadas que são como espinhos que podem nos ferir. Mas isso não deve nos impedir de prosseguir. Então, a renovação da atitude mental no bem, no otimismo, é que vai garantir a continuidade dessa ligação, para que nós venhamos a alcançar aquilo que pedimos. Então vamos nós, neste momento, elevar o nosso pensamento em prece, pedindo à espiritualidade amiga, aos espíritos benfeitores, sobretudo da nossa casa, da nossa reunião, que possam estar em caravanas visitando cada lar. Pedimos, Senhor, pela fluidificação dessas águas, colocando nelas o bálsamo necessário para cada um. Lembramos os nossos irmãos de humanidade, tanto encarnados como desencarnados. Que o manto de Nossa Mãe Maria Santíssima possa abençoar cada um deles.
E assim, Senhor, tendo iniciado em Teu nome encerramos essa nossa reunião, essa nossa comunhão de pensamentos e sentimentos, com muita gratidão a Ti, Senhor, por todas essas bênçãos, orando aquela prece que o Teu amor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos a todos. Desejamos uma boa noite e continuemos orando, esperando, mas trabalhando ao mesmo tempo e confiando sempre em Jesus, em nosso Pai Celestial. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.